Você sabia que é possível pesquisar na sua Bíblia com mais profundidade e facilidade do que nunca? A ferramenta de pesquisa inteligente na Bíblia vai ajudar você a fazer isso da melhor maneira. E aí pessoal, eu sou Saor Lucena, apresentador do software bíblico Logos, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você pode pesquisar na sua Bíblia com mais profundidade e facilidade do que nunca, usando a nova ferramenta de pesquisa inteligente na Bíblia, a ferramenta que saiu agora recentemente para o Logos e que só mostra que nessa nova versão do Logos nós temos o compromisso de continuamente lançarmos novas ferramentas, novas funcionalidades que vão ajudar você a estudar a Bíblia e a teologia da melhor maneira. E como que você consegue usar essa ferramenta aqui no Logos? Para acessá-la, basta vir aqui na ferramenta de pesquisa como você normalmente já fazia. Mas agora, quando você encontrar a aba Bíblia, você verá não somente aquela opção que antes você já encontrava de fazer uma pesquisa precisa, mas também a opção de fazer a pesquisa inteligente. E como você viu aí na tela, você pode fazer isso selecionando aqui a opção de mecanismo de busca e escolhendo qual das duas você quer utilizar. No modo de pesquisa precisa, você já tinha muitas formas de estudar a Bíblia com mais profundidade e com certa facilidade. Afinal de contas, você podia simplesmente digitar aqui a palavra que você queria buscar. Por exemplo, quero saber sobre Jesus. Aperto Enter e ele já me dá resultados. Quero saber sobre a pessoa de Jesus. Basta escolher a opção pessoa aqui e agora todas as vezes que Jesus aparece no texto bíblico, independente de se o nome Jesus aparece, ou é Cristo, ou é uma terminação verbal que se refere a ele, seja lá o que for, o Logos identifica para você. E além disso, você também podia usar os nossos templates, os nossos modelos de pesquisa aqui, que davam boas ideias e sugestões de como você podia fazer pesquisas bem específicas e profundas. Um desses exemplos que eu gostava muito era esse aqui: uma pessoa fala para outra pessoa sobre algo. Como é que você pode fazer esse tipo de pesquisa? Você vem aqui, escolheu a opção de uma pessoa fala para outra pessoa sobre algo, você diz quem é que quer falar, quem é o orador, então vamos colocar aqui Jesus, a quem ele está falando, vamos colocar aqui Pedro, e sobre o que ele está falando. Vamos lembrar aqui da passagem que antes de subir aos céus, Jesus se encontra com Pedro e ele fala com Pedro sobre a importância de apacentar as suas ovelhas e pergunta a Pedro se Pedro o ama. Então vamos colocar aqui a palavra amar. Mas como a gente quer qualquer tipo de terminação dessa palavra, vamos colocar AM e vamos colocar asterisco, que indica que é o início dessa palavra e qualquer finalização. Então perceba, se eu clicar agora em pesquisar, perceba que aqui você conseguiu os resultados, ele está encontrando aqui a passagem de João, capítulo 21, versículo 15, onde Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama, mas para chegarmos a esse resultado tivemos que usar uma sintaxe relativamente complicada de pesquisa, mesmo usando os templates aqui, os modelos de pesquisa para facilitar isso. Por mais que essa pesquisa já fosse muito boa e era algo que eu sempre amava fazer usando Logos, agora nós temos uma maneira mais simples de fazer essas pesquisas através do modo de pesquisa inteligente, que já existia desde o lançamento dessa nova versão do Logos em assinaturas, na função de livros, ou seja, você podia pesquisar na seção livros da sua biblioteca através do modo de pesquisa inteligente. Agora você tem também a maneira de fazer esse tipo de pesquisa inteligente aqui no modo Bíblia, e essa é a nova funcionalidade. Então, ao invés de fazer tudo aquilo que eu fiz, todo aquele comando complicado, eu posso simplesmente dizer quais as passagens em que Jesus fala para Pedro sobre amor. Simples pergunta do jeito que eu faria para um amigo ou um pastor, e aqui ele já me deu, inclusive em primeiro lugar, o resultado que eu estava buscando, além de outras passagens em que Jesus fala sobre o tema amor para Pedro. Então olha como agora é possível fazer uma pesquisa com simplicidade, mas ainda assim profundidade na sua Bíblia por meio da nova pesquisa inteligente que nós temos no software bíblico Logos. E eu quero mostrar aqui para você mais algumas maneiras que você pode usar essa ferramenta para fazer pesquisas profundas e fáceis na sua Bíblia. Aqui você está vendo um exemplo de como usar a ferramenta de pesquisa inteligente na Bíblia
para encontrar textos bíblicos que você está tentando lembrar. Poderíamos, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre quais as passagens bíblicas que falam sobre a Trindade. Simplesmente aperto o Enter aqui, colocando essa pergunta, e olha aqui vários textos que somados estão falando sobre a Trindade. Nós temos o texto da Grande Comissão, onde vemos Jesus dizendo que recebeu toda a autoridade, mandando seus discípulos batizar outros discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos aqui a despedida de Paulo na sua Epístola aos Coríntios, aqui falando também do amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo. Nós temos vários outros textos e tudo isso facilmente encontrado por meio de uma pergunta sobre quais eram esses textos bíblicos, ou seja, usamos aqui a ferramenta para lembrar de alguns textos bíblicos. Eu, por exemplo, que tenho 2 filhos, um chamado Apolo e um chamado Caleb, posso colocar aqui quais são os textos que falam sobre Apolo e Caleb e facilmente vou encontrar aqui os textos falando sobre Apolo e depois aqui os textos que falam sobre Caleb. Então olha que maneira simples de usar a ferramenta de pesquisa inteligente na Bíblia para lembrar de textos que você estava querendo encontrar. Mas você pode fazer mais do que isso aqui com essa ferramenta. Você pode também usá-la para encontrar respostas nas Escrituras, através dos textos das Escrituras, para perguntas teológicas que você tem. Por exemplo, e se você quiser fazer algum texto falando sobre de que maneira nós podemos ser salvos? E perguntando simplesmente dessa forma, de que maneira podemos ser salvos, nós já vamos encontrar respostas em textos bíblicos que nos respondem a isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crendo em Jesus, no Filho unigênito de Deus, nós podemos ser salvos, podemos ter a vida eterna. Nós temos o texto de Efésios 2, 8 e 9. Como nós podemos ser salvos? Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Lá em Atos 16, 31, quando nós vemos o carcereiro ali perguntando como é que ele podia ser salvo, e então recebendo a resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ou o famoso texto de Romanos 10, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então olha só, encontramos aqui uma resposta para uma pergunta teológica que fizemos. E se nós perguntássemos, Jesus é Deus? Afinal tem gente que nega a divindade de Cristo, mas o que a Bíblia fala? Logo de cara você vai encontrar aqui o texto de João 1, mostrando que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E quem é o verbo? O texto vai nos mostrar pelo contexto que é justamente Jesus. Nós vemos aqui o texto em que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Nós vemos outros textos que falam, por exemplo, Jesus mesmo dizendo, eu e o Pai somos um. Colossenses 2,9, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, uma pergunta teológica que pode encontrar uma resposta nas Escrituras através da pesquisa inteligente na Bíblia. E uma outra maneira que eu acho muito legal de usar a ferramenta de pesquisa inteligente na Bíblia é para encontrar orientações para a vida. Então, por exemplo, na época em que as pessoas estão mais ansiosas do que em todas as outras, vamos perguntar, estou ansioso, quais textos bíblicos podem me ajudar? Basta apertar Enter e aqui de cara nós já recebemos Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O texto de Mateus 6, 25 a 34, onde Jesus, no Sermão do Monte, nos diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, simplesmente nos focarmos em priorizar o reino de Deus e a sua vontade, e todo o resto, o nosso sustento, o que devemos comer, nos vestir, o Senhor cuida, porque o Senhor cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos. E olha só que explicação simples aqui, uma orientação para a vida. E como nós devemos criar filhos? Basta colocar aqui essa pergunta e também vamos ver textos falando sobre isso. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Vários textos falando sobre como criar os filhos. E mais um exemplo para terminarmos aqui. Vamos dizer que nós tenhamos um amigo que tenha andado muito irado. Quais textos bíblicos nós podemos usar para aconselhar outras pessoas? Não só para nos aconselharem, mas para que nós usemos para aconselhar outras pessoas. Aqui nós vamos ver: irai-vos e não pequeis. Vamos saber que o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E sabe o que é legal? Você pode escolher aqui em quais Bíblias você vai obter esse resultado. Por exemplo, aqui nós estamos pesquisando na ARA, mas se eu quisesse, eu poderia escolher uma outra Bíblia. E mesmo que eu queira que a ARA seja a minha Bíblia principal, eu tenho como dizer aqui para adicionar versões e vê-las somadas. Então vamos dizer que eu queira colocar aqui a ARA e vou colocar também a NVI. Agora elas estão aparecendo lado a lado. E aí textos que eu acho que estão numa linguagem mais complicada em uma, eu posso escolher o da outra para memorizar ou para usar no aconselhamento, ou mesmo para mim. E eu também posso escolher como eu quero visualizar, se é em colunas, se é em linhas. Essa é uma função que já está disponível para a gente fazer o uso também no modo de pesquisa precisa, mas aqui vale muito a pena também de ser usada no modo de pesquisa inteligente. Agora, por fim, eu quero falar aqui de algumas maneiras, alguns tipos de pesquisa que você pode fazer por meio da pesquisa inteligente na Bíblia, mas que nós temos outras formas de fazê-las aqui no Logos, que são mais completas. Um exemplo, você pode pesquisar por textos em que Pedro e João aparecem juntos. Vamos colocar aqui e apertar Enter. Precisa nem ter interrogação. E ele já vai dar aqui algumas respostas para a gente. Mas, se você usar um modo de pesquisa precisa, e você vier aqui e colocar simplesmente Pedro, escolher aqui a pessoa de Pedro, perto de João, e escolher então a pessoa de João, você vai encontrar uma pesquisa mais precisa, mostrando para você quais são todos os números de resultados e a quantidade de versículos em que isso acontece. Você tem como, inclusive, especificar, eu não quero ver em todos os textos bíblicos, eu quero ver apenas no livro de Mateus. Então eu posso colocar aqui, Mateus, e pesquisar. Você tem como fazer algo parecido por meio da pesquisa inteligente. Bastaria você dizer, eu quero textos em que Pedro e João apareçam somente no livro de Mateus, ele entenderia. Mas aqui você tem um resultado completo, com todos os resultados, com todas as ocorrências em que isso acontece. Agora, um outro exemplo em que a pesquisa pode ser feita através do modo de pesquisa inteligente, mas você vai encontrar algo muito mais completo com outra ferramenta, é, por exemplo, pesquisar sobre quais textos do Novo Testamento citam Salmos. Você vai obter aqui vários textos em que isso acontece. Mas, por exemplo, nós temos já uma outra ferramenta aqui no Logos muito mais útil para ver essa intertextualidade de textos sendo citados por outros e assim por diante. Se você vier em ferramentas e pesquisar aqui por explorador de livros bíblicos, você vai ter a opção de intertextualidade aqui, o intertexto, e você tem como escolher aqui se você quer ver apenas citações diretas, citações indiretas, diretas, alusões, ecos ou mesmo tudo. Então, se eu quiser ver qualquer tipo de citação em que o livro de Salmos foi citado no Novo Testamento, eu posso simplesmente vir aqui, eu estou vendo cada uma delas visualmente aqui, mas eu posso acessar cada um dos textos e ele vai fazer uma pesquisa completa aqui para mim, mostrando todos os textos do Novo Testamento que citam o livro de Salmos. E isso tudo simplesmente porque eu vim aqui e escolhi essa opção. Então perceba, não foi uma forma difícil de fazer essa pesquisa, mas foi uma maneira de encontrar algo muito mais completo e preciso. Então, a nova ferramenta de pesquisa inteligente na Bíblia é excelente para fazer você lembrar de textos com mais facilidade, para você ter respostas teológicas nos textos das Escrituras e até para você encontrar orientação para a vida, seja para a sua ou para de outras pessoas. Mas também há muitas outras ferramentas no Logos que vão ajudar você a complementar essa ferramenta de pesquisa para que você, com toda certeza, pesquise a Bíblia com mais profundidade
e facilidade do que nunca. E ao final de contas, o Logos é a melhor ferramenta para você fazer tudo isso. Mas e aí, o que você achou da ferramenta de pesquisa inteligente na Bíblia, essa nova ferramenta do software bíblico Logos? Você acha que ela vai ajudar você a fazer pesquisas com mais profundidade e facilidade? Se sim, deixa aí nos comentários como você pretende usá-la e até ideias de como nós podemos usar de uma maneira bem útil para os nossos estudos também. E se você ainda não tem essa ferramenta, mas quer possuí-la, basta escolher um dos nossos planos de assinatura, seja o Premium, o Pro ou Max. Qualquer um desses planos de assinatura vai ter disponível para você a ferramenta de pesquisa inteligente na Bíblia para ajudar você em tudo que você pretende fazer com as Escrituras. E se você está gostando desse novo formato de assinatura, onde por um preço mais acessível do que nunca, você consegue ter ferramentas novas sendo desenvolvidas e disponibilizadas com mais frequência, deixa aí nos comentários também o que é que você tem achado e nos ajude se inscrevendo no nosso canal, dando um like nesse vídeo, compartilhando com outras pessoas para que elas conheçam essas ferramentas e possam ser ajudadas por esse software nos seus estudos. E também fique de olho nos vídeos que vêm por aí, porque mais vídeos como esses mostrando como você pode usar o Logos e as novas ferramentas dele para estudar a Bíblia, logo deve aparecer para você. Então é isso aí, fiquem com os próximos vídeos, até a próxima, valeu!